Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Na aula passada nós vimos como os timers operam, os modos de operação dos timers, e vimos como configurar esses timers em cada um de seus modos. Na aula de hoje nós vamos solucionar um problema sequencial, cujas transições são dependentes do tempo, e nós vamos usar para isso temporizadores, usando, obviamente, a técnica aplicando máquina de estados finitos. Nós vamos associar a contagem de tempo a um estado da máquina de estados finitos e, com isso, nós vamos realizar a exportação do evento de tempo. Bom, para a gente começar a nossa aula, nós vamos partir de um exemplo, onde nós temos uma máquina de estados finitos com 5 transições. A transição, o estado inicial, que é o estado E0, ele vai ser trocado, nós vamos fazer uma transição para o estado E1, mediante o pressionar de um botão. Então a primeira transição ela ocorre quando um botão é pressionado. Na sequência nós temos transições que ocorrem por conta do tempo. Então eu pressiono o botão B1, estando no estado E1, um tempo inicia-se a contagem de um tempo. Quando esse tempo se esgota, eu faço a transição do estado E1 para o estado E2. Inicia-se uma nova contagem de tempo. Quando esse tempo se esgota, eu faço a transição do estado E2 para o estado E3, quando um tempo T2 acaba a sua contagem. E quando eu estou no estado E3, inicia-se uma contagem de tempo T3. Quando esse tempo se esgota, vai para o estado E4. Estando no estado E4, inicia-se uma contagem de tempo T4. Quando essa contagem de tempo se esgota, nós fazemos a transição do estado E4 para o estado E0. Então, a primeira transição do estado inicial para o segundo estado, ela ocorre com o botão. E todas as outras transições, elas ocorrem com tempos diferentes, e a cada término de contagem de tempo. A gente pode resolver esse tipo de problema, com transições que ocorrem em função do tempo, com tempos diferentes, aplicando os 4 modos de operação do timer que a gente viu na aula passada. Então nós temos 3 configurações básicas. Nós vimos que existem temporizadores com atraso na ligação, temos temporizadores com atraso no desligamento e temos temporizadores na configuração de oscilador. Então nós podemos trabalhar com essas transições dependentes do tempo usando esses 2 modos de operação, com atraso no ligamento e com atraso no desligamento. Bom, nós vamos começar resolvendo esse problema aplicando o modo 1 de operação do timer. Nós vamos resolver esse problema de 3 maneiras diferentes. O modo 4, ele não será aplicado na solução do problema. Nós vamos aplicar o modo 1, o modo 2 e o modo 3. O modo 4 ele é muito complexo. É uma solução que encarece muito o desenvolvimento do código. A gente perde muito tempo para obter o resultado que seria mais rápido aplicando o modo 1, o modo 2 ou o modo 3. Aí vai depender, obviamente, da sua familiaridade, em qual modo você utilizaria, ou até mesmo o tipo de aplicação. Perfeito. Vamos relembrar como funciona o modo 1 de operação do timer. No modo 1 de operação nós temos um timer com atraso na ligação. Então quando a gente energiza a bobina, depois de um tempo, a bobina troca os seus contatos. Quando a gente desenergiza, imediatamente o contato volta para a posição normal. Então vamos pensar. Como a gente quer que as transições, por exemplo, de E1 para E2 ocorram depois de um tempo T1, então, com o timer neste modo de operação, o que a gente faz? Quando nós estivermos no estado E1, nós imediatamente energizamos a bobina do timer. Assim inicia-se imediatamente a contagem de tempo. Ou seja, quando eu estiver no estado E1, eu vou energizar a bobina
de tempo para que o tempo comece a ser contado, obviamente nesse modo. Quando a bobina temporizadora conclui a contagem de tempo, ela vai alternar as suas chaves. Então eu vou usar essa alternância para causar a transição do estado E1 para o estado E2. Então veja bem essa carta de tempo que ilustra bem o que eu estou falando, né? Nós estamos aqui com o estado E1 ativo, aí inicia-se a contagem de tempo em T1 aqui. Depois que passa-se T1 tempos, o que vai acontecer? A minha bobina vai ativar. Essa ativação da bobina eu utilizo para fazer a transição do estado E1 para o estado E2. Como eu faço isso? Eu desativo o estado E1 e vou ativar o estado E2. Então, quando a bobina T1 ativa, eu realizo essa transição. Eu desativo o estado E1 e ativo o estado E2. Obviamente, quando o estado E2 se ativa, eu tenho que iniciar uma nova contagem de tempo, um tempo T2. Então, na hora que o estado E2 se ativa, eu inicio uma nova contagem de tempo, o tempo T2. Então, veja bem, quando o estado E2 se ativa, eu ativo a bobina de tempo T2, ela vai iniciar uma contagem de tempo. Quando ela concluir a contagem de tempo, ela vai alternar os seus contatos e assim eu faço uma nova transição do estado E2 para o estado E3 e eu continuo nesse ciclo até concluir a última transição. Perfeito. Então, o que a gente tem que se precaver? O estado que está sendo monitorado o tempo, ele é responsável por ativar a bobina temporizadora. Então, veja bem, se eu estiver no estado E1 e eu preciso fazer uma transição para o estado E2 mediante a contagem de um tempo, então quando eu estiver no estado E1 eu ativo a bobina de tempo responsável por essa transição. Ou seja, esse temporizador ele fica ativo pelo estado que está ativo no momento, a contagem se inicia e esse temporizador vai alternar seu contato. Quando ele alterna seu contato, ocorre a transição. Então eu vou usar essa alternância de contato na expressão de gatilho que causa a transição do estado. Então, no meu caso, se eu estiver usando um temporizador T1 aqui no estado E1, eu vou utilizar o contato desse temporizador na expressão de gatilho da transição de E1 para E2. Por fim, o que eu tenho que me precaver? Eu tenho que me precaver que, ao final da transição, o meu temporizador ele vai estar desligado, né? Então ele liga, só que ele tem que desligar imediatamente. Isso é necessário porque assim eu garanto que, se eu precisar utilizar ele posteriormente, ele vai poder ser energizado e vai iniciar uma nova contagem. Então o que eu faço? Quando o temporizador termina a contagem de tempo, ele irá alternar os seus contatos. Então eu utilizo essa alternância para o temporizador se autodesligar. Então eu vou utilizar um contato dele mesmo para realizar esse desligamento dele, esse reset. Ele vai desativar ele mesmo. Então veja bem, eu tenho aqui um fragmento de código que realiza essa tarefa, né? Então eu estou aqui no estado E1 e vou fazer uma transição do estado E1 para o estado E2. Então, quando eu estiver com o estado E1 ativo, esse contato aqui, ele vai ativar a bobina de tempo. Então, dentro do estado, a bobina de tempo é ativada. Perfeito? E possibilita aqui a alternância do estado, porque este outro contato, ele também vai se fechar, né? Obviamente. Então, eu estou no estado E1, os dois contatos aqui se fecham. E esse fechar deste contato possibilita o gatilho, né? Ele fechou, então quando o gatilho for disparado, ocorre a transição. Bem, aqui, esse contato ele possibilita a contagem de tempo dentro do estado. Então, esse timer aqui, quando eu entro no estado E1, o timer T1 vai iniciar uma contagem. Quando o timer termina a sua contagem, ele tem que se auto-resetar, ele tem que se desligar. Então eu utilizo um contato dele mesmo, fechado, para essa tarefa. Então eu ligo no estado E1
e quando o temporizador T1 concluir a sua contagem, ele se autodesliga. Por isso que eu utilizei um contato fechado dele na linha de alimentação da bobina. Então, quando ele terminar a contagem, ele vai se desligar. Ao mesmo tempo que esse contato abre, este outro se fecha. Então, desliga-se o temporizador e, ao mesmo tempo, esse contato T01 da linha de transição vai se fechar. Então, vai desligar o temporizador e vai disparar o gatilho de transição do estado E1 para o estado E2. Dessa forma, eu consigo garantir que a contagem de tempo se inicia no estado E1 e a transição ela acontece ao término da contagem de tempo por T1. Agora nós vamos para a simulação de um código que representa essa máquina de estado. Então, o código foi previamente programado aqui. Então, nesse código nós temos a nossa seção de entrada aqui, né, com o botão B1. É a única entrada que nós temos no sistema. Quando a gente percebe que a gente tem a área de código, né, que realiza a abstração, a gente tem uma memória associada ao botão B1, que foi conectada à entrada I01 do nosso CLP. E eu configurei aqui uma entrada para cada estado ativo. Então, nós temos uma saída para cada estado ativo. Então, nós temos 5 saídas. Uma saída para cada estado. Então, eu tenho aqui da saída Q01 do CLP até a saída 5, que é a S1, que é a Q01, até a saída 5, que é a Q05. E a gente tem as memórias aqui associadas, né? Então, foi realizada a sessão de abstração de saídas, sessão de abstração de entradas. Na sequência aqui que a gente observa a sessão de inicialização do código, onde eu tenho o contato M31, aplicando um pulso inicial no meu estado 0, para garantir que a minha máquina de estado vai iniciar no estado 0. Na sequência, a gente tem a nossa sessão de lógica, onde foram programadas todas as transições. A primeira transição que foi programada foi a transição do estado 0, onde a gente tem como gatilho o botão B1. Então veja bem, estando no estado 0, olha a construção da expressão de gatilho. Estando no estado E0, se acontecer B1, causa uma transição do estado 0 para o estado 1. Perfeito. Então, essa é a primeira transição do estado 0 para o estado 1. E aí, na sequência, a gente vai ter a transição do estado 1. Essa transição ela ocorre com um tempo T1. Então, estando no estado 1, veja que o tempo T1 ele faz parte da expressão de gatilho. Estando no estado E1, se acontecer T1, eu vou ter uma transição do estado 1 para o estado 2. Muito bem, então o timer ele faz parte da expressão de gatilho. O tempo ele tem que ser iniciado quando eu entrei no estado 1. Então, eu entrei no estado 1, a contagem de tempo tem que ser iniciada. Por isso que eu coloquei aqui na linha de T01 um contato do estado E1, porque o tempo tem que iniciar a contagem, tem que ser iniciada a contagem de tempo no estado E1. Perceba que esse contato se fecha quando eu estou no estado 1. Então, a bobina temporizadora vai iniciar a contagem de tempo, quando a gente estiver dentro do estado 1. Quando ela concluir a contagem de tempo, o contato fechado dela vai se abrir e o aberto vai se fechar. Ou seja, vai ativar o meu gatilho e vai resetar a própria bobina. A bobina ela tem que se autodesligar. Então, quando ocorre uma troca de estado dos contatos, a própria bobina tem que ser desligada. Ela se desliga. Isso é importante para garantir que um novo ciclo de contagem de tempo seja possível, né? Se nós mantermos a bobina o tempo todo energizada, uma nova contagem de tempo não vai ser possível. Então, acrescentar esse contato vai possibilitar futuramente algumas condições no nosso código que vai garantir que a contagem vai ser novamente inicializada. Então, vai ser uma nova contagem de tempo. Então, ela tem que se autodesligar para que possibilita uma contagem de tempo futura. Então, a gente observa que esse padrão vai se repetir nas outras transições de estado. Veja, na transição do estado 2 para o estado 3. Então, a transição do estado 2 para o estado 3, ela foi programada aqui. A expressão de gatilho envolve o estado 2 e o temporizador, o referido temporizador. A contagem de tempo tem que ser iniciada dentro do estado, por isso eu usei o contato do estado 2 para ativar a bobina do próprio temporizador 2. E a gente vê que o próprio temporizador 2 se reseta, né, se desliga. Quando termina a contagem, o contato fechado dele se abre,
reiniciando o temporizador, fazendo com que deixando a possibilidade de uma nova contagem, né, em algum outro evento futuro. Ao mesmo tempo, o contato aberto se fecha, garantindo que o disparo da transição ocorra. Então vai ocorrer um disparo de E2 para E3. E assim a gente observa também aqui no caso em E3 para E4, essa transição E3 para E4 ocorre com o tempo 3. E a gente vai observar por fim a mesma coisa acontecendo com a transição de E4 para E0. Então a gente tem o tempo 4 envolvido aqui na nossa transição. Para representar cada um dos estados foi utilizada uma saída. Então agora a gente vai programar a seção de atualização das saídas no código. Então no nosso código a gente tem uma saída associada a cada um dos estados. Então aqui na frente eu tenho a bobina referida da saída que vai representar o estado 0. Então eu utilizo o contato do estado 0 para ativar essa bobina de saída. E eu vou fazendo isso até o último estado, né? Ou seja, quando o estado estiver ativo, a saída vai estar ativa. Bom, para a gente realizar a simulação desse código, a gente em primeiro lugar vamos aqui, ó, ativar o botãozinho mais para a gente poder observar os estados que estão ativos. Então eu vou selecionar aqui a parte de memórias, né? Perfeito, então tem aqui cada rótulo de cada memória. Eu vou apertar o Run, o botão Run, aí outras ferramentas vão aparecer. Dentre essas ferramentas, eu tenho aqui a minha ferramenta de estado das entradas. Não posso esquecer de aplicar o pulso inicial de M31, pois o clique 02 Edit no momento, na presente versão, ele não implementa essa função. Então eu venho aqui, clico em M3X e dou um pulso na memória 1, que seria a M31, certo? Na chave 1. Dei o pulso, o estado inicial foi ativado. Eu observo que agora E0 está ativo, com esse asterisco aqui. A transição de E0 para E1 ocorre quando eu pressiono o botão B1. Eu percebo que a linha de transição, que é essa daqui, ela só precisa do botão B1 ativo para que ocorra a transição do estado 0 para o estado 1. Quando isso acontecer, o estado 1 vai fechar esses dois contatos e já vai iniciar a contagem de tempo dentro do estado 1 ativo. E só depois que a bobina temporizadora concluir a contagem, ela vai alternar os contatos. Então o contato aberto vai se fechar, fazendo com que a transição de E1 para E2 aconteça. Então vamos observar isso. Eu vou pressionar o botão B1 aqui na minha ferramenta das entradas. Pressionei o botão B1, aconteceu a transição, o temporizador iniciou uma contagem. A gente percebe que o estado 1 está ativo, observa aqui. Depois de 5 segundos, o estado 1 fechou o contato que estava aberto, e aí ocorreu a transição para o estado 2. Observa agora que o timer 2 está ativo, esse contato vai se fechar. Fechou, este se abriu, resetou o timer, ocorreu a transição do estado 2 para o estado 3. Isso vai acontecendo. Nós estamos agora com o estado 4 ativo, a contagem do timer 4 iniciou, vai abrir aqui e fechar aqui. Abriu aqui, desliga o timer, fechou aqui, causou a transição do estado 4 para o estado 0. Muito bem. Se a gente clicar na parte do CLP para visualizar o efeito, a gente vai ter isso daqui, né? Nós vamos ter um CLP em que cada estado é representado por uma lâmpada acesa aqui. Então, estado E2, lâmpada 3, estado E3, lâmpada 4. Então está ativo o estado E3 agora, a gente pode observar na ferramenta. Estado E4, lâmpada 5. E aí assim que terminar a última contagem de timer, ele volta para o estado 1. E estado 0, ele volta para o estado 0. Essa transição ela ocorre quando a gente pressiona, de acordo aqui com o nosso mapa de transição de estados, vai acontecer só quando eu pressionar o botão B1, que é a nossa entrada I01. Então vou pressionar esse botão aqui, que representa a entrada I01. Pressionei, aconteceu a transição. E aí as transições subsequentes são com temporizadores com tempos diferentes. Nós vamos agora verificar a solução do mesmo problema apresentando o modo 2 de funcionamento. No modo 2 de funcionamento a gente tem uma similaridade com o modo 1. A diferença é que quando nós interrompemos a energia na bobina, né, o sinal da bobina, o tempo é parado de contar, e quando a gente
volta a ativar a bobina, o tempo continua de onde parou. Então o tempo paralisa, né? Ele tem uma pausa. E aí quando a contagem de tempo total ela é igual à contagem ajustada, a bobina alterna o contato. Para cancelar a alternância do contato, né, voltar os contatos para o estado normal, a gente tem que enviar um sinal de reset na bobina para que ela inverta os contatos novamente, voltando para o estado normal. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso, né? Nesse caso, como é muito similar ao caso anterior, nós ativamos a bobina de tempo dentro do estado que a gente precisa realizar a contagem. Quando a contagem de tempo é concluída, a transição deve ser ativada e ao mesmo tempo que nós fazemos a transição, nós resetamos a bobina de tempo. Como que nós resetamos a bobina de tempo? Bom, no término da contagem, no método anterior, nós usávamos um contato fechado da bobina para desligar a própria bobina. Nesse caso, como existe a opção do reset, nós iremos utilizar na configuração do reset a própria bobina. Então, se eu tenho T1 como bobina, a própria bobina T1 vai resetar ela mesma. Na configuração de reset, eu vou escolher a própria bobina T1. Então, como que a gente vai trabalhar nesse caso? Nesse caso, o estado que a gente precisa contar o tempo vai ativar a própria bobina. Quando o tempo concluir a contagem, quando a bobina concluir a contagem de tempo, ela vai fazer parte do evento de transição. Então, o contato aberto dessa bobina vai ser o gatilho que vai causar a transição do estado referido e, ao mesmo tempo, a própria bobina vai resetar ela. Então, a gente vê que o estado monitorado ele vai ativar o temporizador. O temporizador ele é usado no gatilho de transição e o próprio temporizador se reseta. Então, a gente percebe que aqui a gente tem um fragmento de código e nesse fragmento de código a gente não encontra o contato fechado do próprio T1. Né? Então, a gente verifica que, estando no estado E1, o temporizador começa a realizar a contagem de tempo. Quando ele conclui a contagem de tempo, ocorre uma transição, porque o contato aberto dele vai fechar, ocorre a transição do estado E1 para o estado E2, e a gente verifica que o T1 vai resetar a si mesmo. Apresentamos aqui mais uma vez a solução para o nosso problema, lembrando que a nossa máquina de estados finitos, todas as transições são com tempos diferentes, né? Então nós temos aqui um código, né? Mais uma vez, cada estado vai ser representado por uma saída aqui do CLP. Então eu tenho aqui a seção de abstração de entradas, eu tenho uma única entrada. Eu tenho aqui uma saída para cada estado. Então eu tenho 5 saídas, a seção de código de abstração de saída. Aí eu tenho a seção de inicialização do código, que é responsável por inicializar a máquina de estados no estado 0. E aí eu tenho a seção lógica. Na seção lógica, eu tenho o primeiro gatilho, que é causado pelo botão B1. E aí eu tenho o meu temporizador, né? O estado ativo, que vai ser contado o tempo, ele ativa o temporizador. Aí quando o temporizador conclui a sua contagem, ele causa a transição e, se nós observarmos, vamos ver que ele está configurado para resetar ele mesmo. Então, se eu estou no timer T1, quando ele concluir a contagem, se os contatos trocam de posição, aí um pulso é aplicado na configuração de reset do timer, aí ele desativa os contatos, né? Volta para o estado normal os contatos e o temporizador reseta a contagem. Então a gente vai observar que o padrão de codificação é o mesmo, né, para todas as transições. Então o estado ativo ativa o timer no fim da contagem se reseta e causa a transição para o novo estado. A gente percebe isso aqui no estado 2, que é o timer 2. A transição do estado 2 é para o estado 3. Terminou a contagem do tempo 2, ocorre a transição para o estado 3, o timer se reseta. Isso se repete até o último estado, que é o estado 4. O estado 4 liga o temporizador 4. O temporizador 4 concluiu a contagem, engatilha a transição. A transição
é realizada ao mesmo tempo que o temporizador é resetado. E aqui eu tenho agora a minha seção de atualização das saídas. Cada saída é controlada por um estado. Então a gente vai observar isso agora aqui no CLP. Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é apertar o botão Run. Venho aqui na minha ferramenta do estado das entradas, vou na bobina M31, como de praxe, aplico um pulso. Aqui no símbolo de elemento eu observo que o estado ativo é o estado 0. Quando eu aplicar o pulso em B1, conforme nosso mapa de transição, a gente vai perceber que vai ter uma transição do estado 0 para o estado 1. Transição do estado 0 para o estado 1. Fica um tempo no estado 1, que é o tempo da contagem do timer 1. Quando o timer 1 conclui a contagem, ele vai para o estado 2 e inicia-se a contagem do timer 2. Quando ele conclui a contagem, o timer 2 ativa a transição para o estado 3. Aí o estado 3 ativa a transição para o estado 4. Quando ele conclui a contagem, o timer 4, ele ativa a transição do estado 4 para o estado 0. Lembrando, toda vez que ocorre uma transição, a gente vai ter o reset do timer. Observa que nesse caso aqui, o timer não resetou o timer 4. Vamos ver por quê? Ele não resetou porque está configurado no timer 4 o timer 5. E não temos timer 5 aqui na nossa programação. Então o que a gente faz para consertar essa falha? A gente clica no timer 4, a gente sabe que ele tem que resetar a si mesmo. Trocamos aqui para T4. Digitamos 04 e damos OK. Vamos observar se a falha vai ser resolvida. Eu tinha paralisado a simulação. Eu vou novamente aqui selecionar o M31, dar um pulso. O estado inicial vai para o estado 0. Percebo aqui pelo asterisco. Quando eu der um pulso na entrada 1, a transição do estado 0 vai para o estado 1. O tempo do estado 1 começa a contar. Eu vou notar que vai ter uma transição para o estado 2. Do estado 2 eu vou ter uma transição para o estado 3. Do estado 3 eu vou ter uma transição para o estado 4. Do estado 4 eu vou ter uma transição para o estado 0. Se eu tivesse mantido a bobina T4 sem um reset, a gente não teria no próximo ciclo a contagem de tempo. Vamos observar? Eu vou vir aqui e vou desativar aqui o reset. Vou jogar em LOL, nível baixo. Vou perceber que não vai ocorrer transição do estado 4, né? Não vai ter um tempo para ocorrer a transição, porque quando chegar no estado 3, a bobina T4, quando chegar no estado 4, a bobina T4 ela já vai estar ativa, então não vai parar por um tempo T4 no estado 4. Eu vou ter uma transição imediata para o estado 0. Então vou aplicar aqui um pulso. Estou no estado 0, ativei o botão. No primeiro ciclo a gente vai ter um tempo T4 sendo contado. Estou no estado 2, passo um tempo, vou para o estado 3. Passo um tempo, vou para o estado 4. Passa um tempo, vou para o estado 0. Vou manter a chave 1 ativa. Bom, do estado 0, passou pelo estado 0, foi para o estado 1, que a chave não estava ativa. O que eu vou notar? Vou notar que do estado 3, ele já vai fazer uma transição quase que direta para o estado 0, sem realizar a contagem no estado 4. Observa. Passou pelo estado 4, não realizou a contagem, foi diretamente para o estado 0. Por quê? Porque como no ciclo anterior o timer não foi resetado, verifique que ele permaneceu com 5 segundos. Então esse contato está ativo. Quando ocorrer a transição do estado 3 para o estado 4, o estado 4 vai fechar essa chave e imediatamente já vai ocorrer uma transição para o estado 0. Então não fica parado no estado 4 por um tempo T4. Para consertar isso, o que a gente faz? A gente troca aqui a opção de reset, a gente coloca o próprio T4 para se resetar, né? Digita 04, dá OK. Então agora, quando ele ativar o seu contato, quando ocorrer o término da contagem, ele vai se resetar, e aí isso possibilita num novo ciclo a gente ter uma nova contagem de tempo.
Nós vamos agora analisar a implementação da solução do problema usando o modo 3. Bem, como opera o modo 3? No modo 3, quando energizamos a bobina, ela imediatamente alterna o estado das suas chaves, né? Chaves abertas se fecham, chaves fechadas se abrem. E quando tiramos o sinal que sensibiliza a bobina, inicia-se a contagem do tempo. Então a contagem de tempo ela inicia-se quando nós tiramos o sinal da bobina. Então o evento de ligar e desligar é que causa a contagem de tempo. Quando desliga-se a bobina é que a contagem é iniciada. Essa é a configuração em que o timer ele tem um retardo na desenergização. Muito bem. Neste caso, o que nós devemos fazer? Bom, se ligarmos o timer dentro do referido estado, o que nós vamos ter é que ao ligar o timer dentro do estado, nós vamos ter a transição de 0 para 1 em seus contatos, de 1 para 0, enfim. Vai ocorrer um imediato acionamento do contato. Nós não poderemos usar isso para causar transições. O que nós precisamos vamos avaliar aqui qual é o evento que realiza a contagem. É um liga e desliga da bobina. Então, só depois que ligar e desligar a bobina é que nós vamos ter um evento que vai poder ser utilizado numa transição, numa máquina de estados. E que evento seria esse? Seria o evento do fim do término da contagem de tempo. Então, no término da contagem de tempo, eu tenho a desativação da bobina. Então, quando ela desativar, os contatos vão alternar para a posição normal. Então, nesse caso, nós devemos nos valer deste evento, né? Do momento em que a bobina se desliga. Porque isso vai acontecer depois de um tempo. Então, se ativarmos a bobina dentro do estado, nós vamos ter um grande problema, né? Porque ela vai ativar e a contagem de tempo não vai ser executada enquanto não desligarmos a bobina. Então, o que é feito? Pois bem, como nós temos que ativar e desativar a bobina, então nós temos que nos valer de um evento que seja curto para realizar essa ativação e desativação. Que evento seria esse? Seria o evento de transição. Só que não é qualquer evento de transição. Se estamos interessados em programar aqui a transição do estado E1 para o estado E2, que envolve o tempo 1, nós temos que pensar que o temporizador 1 ele tem que ser previamente desativado e ativado antes de entrar no estado 1. Porque só depois que ele é ativado e desativado é que inicia-se a contagem. Então nós vamos ativar e desativar ele, o temporizador 1, antes de entrar no estado 1. Porque quando nós entrarmos no estado 1, nós queremos que o estado 1 permaneça por algum tempo programado ali ativo. Depois desse tempo, quando o tempo é esgotado, a gente quer que ocorra a transição. Então nós temos que ativar a bobina ativar e desativar a bobina antes de entrar no estado. E isso a gente consegue no momento do evento de transição. Se nós ativarmos a bobina apenas durante o evento de transição, o que nós vamos ter vai ser um ativar e desativar da bobina por um curto intervalo de tempo. E essa ativação ela só vai durar durante o processo de transição. Ou seja, quando o processo de transição for concluído, a bobina já vai estar desativada. E quando ele for concluído, o estado vai ser efetivamente ativo. Ou seja, a bobina só é ativa durante a transição. No estado ela está desativada. E nesse momento, como ele já está dentro do estado e ela acabou de ser desativada, o tempo começa a ser contado. Ou seja, o tempo começa a ser contado dentro do estado. Então nós vamos nos valer da transição para o estado que a contagem é importante. Ou seja, se eu tenho uma transição de E1 para E2 que deve levar um tempo T1, eu tenho que verificar qual foi a transição anterior. Então a transição anterior aqui foi a transição E0B1, né? A transição
O gatilho aqui é o gatilho E0B1. Quando acontecer E0B1, eu vou ter a ativação da bobina e a transição do estado E0 para o estado E1. Ou seja, eu ativo a bobina na transição anterior, para que no estado atual a contagem seja realizada, porque ela vai ativar só durante o evento de transição. Pois bem, então analisando aqui a nossa carta de tempo, nós temos aqui na parte superior os estados e suas transições. Então eu tenho aqui o primeiro estado ativo é o estado 0, e aí eu vou ter uma transição do estado 0 para o estado 1, momento de transição. Nesse momento de transição, que vai ter uma curta duração de tempo, eu mantenho o timer ativado. Então eu percebo que o timer vai ativar e vai desativar. Eu vou energizar a bobina só nesse momento. Quando isso acontece, a contagem de tempo se inicia e os contatos desse timer ele já está todos alternados. Quando a contagem de tempo conclui, os contatos voltam para a posição normal. Então, quando o contato voltar para a transição normal, para a posição normal, eu realizo uma nova transição de estados. Ou seja, quando ele voltar para a transição normal, a nova transição é engatilhada. E aí eu tenho, durante o processo de transição do estado E1 para o estado E2, eu vou ter a ativação de um novo timer, que é outro tempo. Então, durante a transição de E1 para E2, eu ativo o timer T2. Com isso, durante eu vou ter essa ativação por um curto intervalo de tempo, que é o tempo de duração da transição. Efetivamente, dentro do estado 2, eu vou ter então a contagem de tempo se iniciando. Quando ela concluir, obviamente eu vou ter uma nova desativação dos contatos da bobina, voltando para o estado normal. E aí eu vou me valer dessa desativação para causar a transição para o novo estado. Pois bem, como que eu então programo, eu tenho essas transições? Eu tenho aqui um fragmento de código, certo? Esse fragmento de código, para ficar bem claro, eu tenho o fragmento de código da transição E0 para E1. Então a transição E0 para E1 ela ocorre quando eu pressiono o botão B1. Perfeito. Então durante essa transição de E0 para E1, ou seja, o gatilho E0B1, esse gatilho E0B1 ele vai ter uma curta duração, que só vai durar o momento da transição. Eu vou usar E0B1, eu vou exportar isso daqui para ativar T1. Então veja, eu copiei a transição anterior na linha de ativação do timer 1. Então eu copiei a transição anterior, ó, E0B1, na linha de ativação do timer 1. E detalhe, como o timer 1 ele vai ser ativado no momento da transição, então quando eu estiver dentro do estado 1, seus contatos já estão alternados. Certo? Então quando eu estiver no estado 1, os contatos já estão alternados. Porque ele imediatamente ativa o contato quando nós energizamos a bobina. Então, ao invés de usar um contato aberto, eu utilizo um contato fechado para realizar a transição. Porque eu estou interessado no evento de borda de descida, ou seja, quando ele vai para a posição normal. Então, quando um contato fechado vai para a posição normal, ele se fecha. Quando ele está na sua posição ativa, ele está aberto. Então, veja, a bobina vai ativar o contato na transição. Então, quando for concluída a transição, eu vou estar no estado 1 e o contato de T1 vai estar na sua posição ativada. Um contato fechado, quando está ativo, ele abre. Então, eu tenho E1 aqui fechado, porque eu estou no estado 1, e eu vou ter o T1 fechado aqui aberto, certo? Quando concluir a contagem do timer 1, o que vai acontecer? Os contatos vão trocar de posição para a posição normal, né? Da posição ativa para a posição normal. O que vai acontecer? Um contato fechado que estava aberto, quando ele volta para a posição normal, ele se fecha. Então eu vou ter E1 e T1 fechado, causando a nova transição de E1 para E2. Ou seja, eu vou ficar um tempo T1 aqui no estado 1. Até que, quando conclui-se a contagem do tempo T1, o temporizador 1 vai... Então, o temporizador T1 vai desativar os contatos e com isso eu vou ter a transição de estado. Agora nós iremos simular um código que é a solução do problema usando timers no modo 3. Então nós temos aqui o mesmo problema, né?
Aqui nós temos no nosso código a seção de inicialização, a seção de abstração de entradas, a seção de abstração de saídas, a inicialização da máquina de estados no estado 0 e a primeira transição, que é a transição do estado E0 para o estado E1, que ocorre quando a gente está no estado 0 e pressiona o botão B1. Bom, essa transição é a transição anterior à transição que envolve o tempo. Então, durante a construção do código, eu tenho que utilizar o gatilho da transição anterior no temporizador, para que quando esse gatilho for ativo, o temporizador inicie a contagem dentro do estado. Então, olha só, eu estou saindo do estado E0 e vou para o E1. Quando eu quero que a transição de E1 para E2 seja temporizada, então eu pego o gatilho da transição anterior. Então eu tenho E0 E1, gatilho é E0 B1. Essa é a transição anterior. Eu copiei esse gatilho, exportei ele para cá. Isso vai fazer a ativação do meu timer 1, que foi configurado no modo 3 com um tempo de 5 segundos. Então essa aqui é a transição anterior à transição que depende de tempo. Como o tempo envolvido nessa transição de E1 para E2 é o tempo T1, eu vou utilizar na expressão de gatilho T1. Só que ao invés de usar o contato aberto, eu utilizo o contato fechado de T1. E isso vai se repetindo nos outros eventos de transição. Veja bem, o próximo evento de transição envolve um tempo T2. Eu vou utilizar o contato fechado de T2 na transição do estado 2 para o estado 3. Do estado 2 para o estado 3 eu tenho um tempo T2. Perfeito. Como que eu vou ativar o temporizador 2? O temporizador 2 tem que ativar, como ele está no modo 3, a gente pode observar. Modo 3 com ajuste de 5 segundos. Como o tempo 2 ele dispara na transição de E2 para E3, eu tenho que observar qual foi a transição anterior. A transição anterior foi de E1 para E2. Então eu vou copiar o gatilho da transição anterior e vou exportar esse evento, né, esse gatilho, esse evento de transição. Eu vou exportar ele que vai ligar o timer 2. Então veja bem, eu tenho aqui a transição do estado 1 para o estado 2. O que eu tenho? E1 e não T1. Então eu vou usar essa expressão lógica aqui para ativar T2. Perfeito. Aí eu vou ter que algo similar aqui no T3. Quando eu quero ativar a transição T3, eu tenho que pegar o estado anterior, a transição anterior, que é de E2 para E3. E2 para E3 é essa transição. Qual que é o gatilho? E2 e não T2. Então eu coloquei E2 e não T2 ativando o T3. Eu fiz a exportação do evento de transição. E aí quando o T3 conclui a contagem, esse contato dele fecha. Então eu tenho o T3 ativando o gatilho E3 para E4. E assim sucessivamente. Veja bem, o último caso, que é o caso de T4, T4 tem que ser ativado no gatilho na transição E3 para E4. Transição E3 para E4, o gatilho é esse, E3 e não T3, que faz a transição E3 e E4. Copiei esse gatilho na linha que ativa T4. Configurei T4 como modo 3. Então, o T4 vai ativar aqui a transição de E4 para E0, que é uma transição temporizada. A gente pode simular e verificar o código funcionando. Para simular, a gente tem que dar o pulso inicial aqui em M31. Ajustei, dei o pulso inicial, eu percebo aqui pela ferramenta símbolo de elemento que o estado E0 está ativo. Quando eu der um pulso no botão B1, ocorre a transição para o estado 1. Ocorreu a transição, então o tempo T1 está contando. Quando ele concluiu a contagem, ativo a transição, o tempo T2 está contando, concluiu, ativou. Perceba que quando a gente entra no estado, o contato fechado está aberto, né? Não ativa imediatamente a transição. A transição ela é executada quando o timer conclui a contagem, o contato volta para a posição normal, se fechando, causando a transição. Então isso vai se repetir até E4. A gente percebe que o temporizador 4 ele termina desligado, né?
para iniciar um novo ciclo, eu tenho que pressionar o botão, porque eu estou no estado 0. Então, aperto o botão e o ciclo se repete. Nós estamos agora interessados, né, na solução do problema quando todos os tempos envolvidos são iguais. Pois bem, quando todos os tempos envolvidos têm o mesmo valor, nós podemos reutilizar o timer. O timer, a bobina de timer, ela é um recurso limitado dentro do nosso CLP. As bobinas, no modelo que a gente utiliza em sala de aula, elas se encontram no número de 31 bobinas. Então nós temos no máximo 31 timers que podem ser configurados, né? 31 timers diferentes que podem ser configurados e usados no código. Então, por se tratar de um recurso limitado, nós temos algumas estratégias, né? Imagine que você tem um problema com mais de 31 valores de tempo diferentes. Então, existem algumas estratégias para poder utilizar o mesmo timer para tempos diferentes. E existem estratégias para poder utilizarmos o mesmo timer para tempos iguais. Em tempos diferentes, a gente pode tratar numa aula posterior. A estratégia seria utilizar o mesmo, substituir o valor de tempo de ajuste do timer durante a execução do código. Em runtime, quando a gente está com o código rodando. Então, parte da estrutura do nosso código seria responsável por trocar o valor do tempo ajustado no timer, né? Então, teria que criar-se um algoritmo no código para fazer essa mudança, reajustar o timer, para que um mesmo timer seja utilizado em tempos diferentes. Agora, quando nós temos um mesmo timer sendo utilizado várias vezes no código, ou seja, o mesmo tempo sendo utilizado, é um assunto que a gente vai tratar agora. Quando for um timer com tempos diferentes, a gente vai deixar para uma próxima aula. Bom, então a gente tem aqui a nossa máquina, né, e a gente vai usar o mesmo tempo para cada uma das transições. Então, o que a gente vai fazer agora? Já que é o mesmo tempo T1, então as transições vão demorar o mesmo tempo para acontecerem. E a gente pode reutilizar o timer para isso. Como que vai acontecer? Se nós formos usar o timer no modo 1, nós vamos ter essa carta de tempo aqui. Então a gente está no estado 1 ativo. Nesse momento nós iniciamos a contagem de tempo do timer 1. Quando ele conclui a contagem, a gente causa uma transição do estado 1 para o estado 2. Aí, no estado 2, estando no estado 2, o timer já foi resetado, então inicia-se uma nova contagem do timer 1. Quando ele conclui, no término, e vai acontecer uma transição para o estado 3. Inicia-se uma nova contagem do timer e assim sucessivamente. A gente viu que o timer 1 ele deve se resetar, se desligar, quando a gente coloca um contato fechado na linha de alimentação dele. Então, o referido estado ativa o timer 1. Quando o timer 1 termina a contagem, ele causa uma transição de estado, como a gente pode ver aqui nesse fragmento de código. Por exemplo, estando no estado 1, quando o timer terminar a contagem, ele fecha esse contato e causa uma transição. Mas isso se reproduz nos outros estados também. Então, isso vai se reproduzir nos outros estados também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. No estado 2, no estado 3, no estado 4. Como que a gente faz isso? Bom, se o estado 1 ativa o T1, quando for a vez do estado 2, ele também vai ativar o T1. Então, o estado 1 ativa o T1, quando termina a contagem de T1, o próprio T1 se reseta e causa a transição do estado 1 para o estado 2. Aí o estado 2 vai reativar o T1, que agora se resetou, então dá a possibilidade de uma nova contagem. E aí o timer 1 vai fazer a transição do estado 2 para o estado 3. Aí ele vai se resetar
e o estado 3 vai realizar um novo ligamento do timer 1 e assim sucessivamente. Com isso, a gente evita a utilização de vários timers quando os tempos são iguais. Nós temos agora aqui o fragmento de código que corresponde a essa máquina com todos os tempos iguais, né? Então, nós temos aqui de cara a nossa transição de estados, né? Nossa abstração de entradas, a seção de abstração de saídas, cada saída representa um estado. Aí nós temos aqui a inicialização da máquina no estado 0. Temos aqui a primeira transição do estado 0. E aí nós temos a nossa transição do estado 1 aqui, que é causada por T1. A transição do estado 2 também é causada por T1, ou seja, são todos os mesmos, todas as transições são causadas pelo mesmo valor de tempo. Então, que alteração que nós fazemos no nosso código? Então, antes a gente tinha só o estado 1 ativando o T1. Então, agora nós temos o estado 2, o estado 3, e assim vai até o estado 4. Então, o que nós temos? Colocamos o estado 1 ativando o T1, em paralelo o estado 2 ativando o T1, em paralelo o estado 3, e em paralelo o estado 4. Ou seja, todos os estados que possuem o mesmo tempo de transição, eles vão ter que fazer parte aqui nessa configuração do código. Todos eles ativam T1. Então, eu vou apertar o Run aqui, eu vou ver que isso vai acontecer, né? Em primeiro lugar, eu vou dar um pulso inicial aqui no meu M31. Dei o pulso. Posso observar que a minha máquina ela iniciou no estado 0, novamente. A transição do E0 para o E1 ocorre quando eu pressiono o botão B1. Foi para o estado 1. O estado 1 ativou o timer. Eu observo que quando o timer fechar, vai causar uma transição para o estado 2. Só que como o estado 1 ele abriu o contato aqui da linha de alimentação dele, quando o timer 1 terminou a contagem, ele abriu o contato, o que vai acontecer? Ele vai se auto-resetar. E aí o próximo estado ativa novamente o timer. Ele reseta e ele volta para a posição normal, ou seja, o contato abre, depois ele fecha de novo, volta para a posição normal. Aí o estado ativo reativa o timer, iniciando novamente a contagem. Com isso, a gente consegue reaproveitar o timer para várias transições diferentes, assim economizando recursos do CLP. No nosso caso, nós temos no máximo este CLP do timer 01 até 1F. Nós vamos agora trabalhar com o temporizador, no mesmo caso, só que usando o modo 2 de configuração. No modo 2 de configuração, temos uma similaridade com o modo 1, com a diferença que nós não temos mais o próprio contato do contator, do temporizador, resetando ele. O que nós temos é uma configuração que realiza o reset. Então a gente observa nesse fragmento de código que a gente não tem a chave fechada do próprio temporizador realizando o desligamento dele. Essa configuração ela é feita dentro da bobina do temporizador. Então, a gente vai ter novamente, o estado, ele é engatilhado, a transição de estado é engatilhada pelo timer, e o estado corrente é que faz a ligação do timer. Então, quando o estado 1 estiver ativo, o timer começa a contagem, terminou a contagem, o timer causa uma transição para o estado 2 e se auto-reseta. O estado 2, então, inicia uma nova contagem do timer, isso acontece sucessivamente. Nós temos aqui um fragmento de código que implementa a solução para essa máquina de estados. Nós temos aqui o código, na verdade. Então, veja bem, nós temos a seção de inicialização, a seção de abstração de entrada, abstração de saídas, inicialização da máquina no estado 0. A primeira transição, que é do E0 para o E1, que ocorre por um botão. Todas as transições subsequentes são por tempos iguais de T1. Então a gente tem que lembrar que o T1 tem que se auto-resetar. Então como a gente faz isso? Clicando 2 vezes no T1, eu tenho a configuração de reset, eu vou escolher aqui o próprio T1 resetando a contagem. Então quando eu estiver no estado 1, inicia a contagem do T1. Quando for concluída a contagem, T1 causa uma transição aqui do estado 1 para o estado 2. O próprio T1 se auto-reseta, aí o estado 2 consegue fazer com que o T1 inicie uma nova contagem após a transição. Então vamos ver isso acontecendo.
Eu vou apertar Run. Vou dar um pulso aqui na bobina, na memória M31, dei o pulso, foi inicializada a máquina no estado 0. Se eu der um pulso em B1, ocorre a transição automática e inicia a contagem aqui do temporizador. Quando ele conclui, ele causa uma transição, aqui vai concluir, vai causar uma transição aqui do E2 para o E3. Fez a transição, ele se auto-resetou, o novo estado consegue fazer com que ele inicie uma nova contagem. Observa, iniciou uma nova contagem agora. Para resolvermos agora o mesmo problema com transições com o mesmo tempo usando o módulo 3, a gente tem que lembrar que no módulo 3, o que causa o disparo do timer é o gatilho da transição anterior. Então veja bem, se eu quero disparar o timer aqui no estado 1, eu vou usar o gatilho da transição anterior, que era de E0 para E1. Então veja bem, eu tenho aqui um fragmento de código, a transição para E1, de E1 para E2, que ocorre por causa do timer 1, ela vai ser ativada com o gatilho da transição anterior. O que é a transição anterior? E0B1. Então E0B1 ativa T1 no modo 3. T1 começa a contagem, ele vai causar a transição do estado 1 para o estado 2. Essa transição do estado 1 para o estado 2, ela tem um gatilho que vai ser utilizado para poder disparar novamente T1. Então eu tenho aqui a transição do estado 1 para o estado 2, quem é o gatilho? E1, T1. E1, não T1, nesse caso, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente usou a transição na configuração aqui do código, né? Na hora de programar. A transição, quando se dá no modo 3, é com o contato fechado de T1. Então veja bem, a transição de E1 para E2 é quando T1 ele fecha o seu contato, né? Ele está com o contato aberto, um contato fechado que está aberto, porque o T1 ativa o contato imediatamente. Quando ele se fecha, ocorre a transição, que é no fim da contagem do tempo, quando ele volta para a posição normal. Então, quando a gente analisa o código, a gente percebe que a transição do E1 para E2 é uma transição que tem expressão de gatilho E1 e não T1. Então, eu vou utilizar E1 e não T1 para poder realizar a contagem de tempo aqui no T2. Aí, aqui no caso do E2 para o E3, para realizar a contagem de tempo aqui em E3, eu vou usar a transição E2 para E3. A transição E2 para E3 é o quê? E2 e não T1. E2 e não T1. E a mesma coisa, para iniciar a contagem aqui em E4, eu vou usar a transição E3 para E4. Então a transição de E3 para E4 é E3 e não T1. E3 e não T1. Com isso, o que a gente tem? A gente vai ter o T1 sendo ativo na transição E0 para E1. Aí ele já alterna seus contatos aqui de acordo com a nossa carta de tempo. Aí fica um tempo T1, né, ativo. Quando ele desativa o contato, ocorre uma borda de descida aqui, aí imediatamente ocorre a transição de E1 para E2. E aí religa o timer. Então o timer ele tem pequenos glitches aqui, né, pequenas descidas, né, pequenas bordas de descida que causam as transições. Então o timer ele pode ser reutilizado nesse caso. Com isso nós acabamos com nossa proposta aqui, que era fazer essas exportações desses eventos de transição, as exportações dos gatilhos para serem utilizadas com os timers, né? E vimos como que a gente reaproveita um timer quando a gente utiliza vários tempos iguais dentro de uma máquina de estados, onde a transição é dependente do tempo. E nós vimos como que a gente poderia configurar um código, né, com vários timers diferentes, onde as transições ocorrem com tempos diferentes. Para finalizarmos, nós vamos ver aqui um código que implementa essa máquina utilizando o modo 3. A gente vai verificar aqui que a gente tem a nossa abstração de entrada, a abstração de saída, cada saída vai representar um estado, neste exemplo, a seção de inicialização no estado 0, a primeira transição que ocorre quando pressionamos o botão B1, e aí nós temos aqui a nossa segunda transição, que ela ocorre quando T1 termina a contagem. Então termina a contagem e fecha o contato, né? Lembrando, T1 está configurado no modo 3, então a gente tem que ativá-lo durante a transição a primeira transição, de E0 para E1.
A transição de E0 para E1 usou essa expressão de gatilho, E0, B1. Então eu uso ela para ativar T1. Aí utilizo o contato fechado em todas as transições que dependem de T1, certo? Então aqui eu tenho todos os gatilhos que dependem de T1, usei o contato fechado de T1. Eu observo que, qual é a expressão de gatilho para a contagem de tempo em E2? É E1 e não T1. Por quê? E1 e não T1 é a expressão de gatilho da transição anterior de E2. Qual que é a transição anterior? É essa daqui. Transição de E1 para E2. Veja bem, no trecho do código que eu tenho E1 para E2, eu tenho essa expressão de gatilho. Eu vou utilizar ela aqui no meu código, no código que ativa a bobina T1. Né? E eu faço a mesma coisa com as outras transições, até o estado 3, que é o último estado antes do estado 4, né? Que é esse cara aqui, essa transição aqui. Então eu fui copiando, né, todas as expressões de gatilho, lembrando que o timer está configurado no modo 3. A gente pode apertar o Run para verificar esse código funcionando. Eu vou aqui dar um pulso inicial no meu M31. Dando o pulso inicial em M31, eu vou iniciar minha máquina de estados no estado 0. Dei um pulso, iniciou no estado 0 a máquina de estados. Agora, eu vou dar um pulso em B1 para que a minha máquina de estados ela saia do estado 0 e vai para o estado 1. B1 é a minha entrada I01 aqui. Eu vou notar que, quando eu pressionar B1, observa, o contato B1 está azul e o E0 está verde. Ou seja, no momento que eu aperto B1 que ocorre a ativação de T1. Só que essa ativação causa a transição do estado 0 para o estado 1. Ou seja, eu vou ter só um evento de transição, porque o estado 0 vai ficar ativo enquanto o B1 não for pressionado. Quando eu pressionar B1, no outro ciclo de varredura, eu vou perceber que o E0 desliga. Então só é o tempo da transição que o T1 fica ativado. Né? Vamos observar isso. Pressionei B1, vai ativar aqui, que causa a transição de E0 para E1. Então E0 ficou ativo enquanto o B1 não estava ativo. Quando pressionou o B1, E0 vai desligar e vai ser automaticamente ligado o E1. Então toda transição reativa o timer. Né? Essa transição acabou de reativar o timer está sendo contado porque eu mantive o botão em B1 ativo. Então a outra transição de E0 ativou o timer novamente. Agora a transição de E1 vai causar, para a I2 vai causar a ativação do timer novamente, assim sucessivamente. Com isso a gente observou como que a gente faz uma implementação prática, utilizando o modo 3 numa máquina de estados que depende de tempos iguais. A gente conseguiu então reutilizar o recurso T1 para esses tempos que são iguais. Essa prática é importante por causa da quantidade limitada de temporizadores, que no nosso caso são 31 temporizadores, do 01 até 1F. E a gente sabe que existem problemas que as transições, né, entre os estados são iguais. Então, em casos assim, a gente pode utilizar essa estratégia. Bom, nós podemos agora, então, realizar uma comparação entre cada uma das técnicas, né? Então, eu vou separar os fragmentos de código aqui, para a gente encontrar aqui um termo comum. A gente pode observar aqui, qual seria, então, o fragmento de código, né? Que, do nosso ponto de vista, é o menos trabalhoso, né, na hora de desenvolver. Esse daqui o timer está configurado no modo 1, este daqui o timer está configurado no modo 2 e esse daqui o timer está configurado no modo 3. Essas configurações elas têm aplicações específicas, né? Porque cada configuração permite com criatividade resolver o problema de uma forma diferente. No caso aqui eu utilizei as 3 configurações para resolver o mesmo tipo de problema. Então, observando, né, se a solução de um problema cair em casos parecidos com esses dois que nós vimos, a
gente sabe que a configuração com o modo 2, aqui nós temos o modo 1, o modo 2 e o modo 3 na sequência. Então a gente observando aqui o modo 2, a gente percebe que tem menos recursos, né, de programação. Não tem o contato fechado, enfim. Já aqui no modo 3, a gente observa que as transições, né, elas demandam um pouco mais de tempo para a gente programar, porque é necessário que a gente coloque mais contatos. Então o modo 2 ele se mostra como sendo o modo mais simples, né, de solução para o nosso tipo de para essa categoria de problemas que nós escolhemos. Nessa aula, então, nós vimos uma técnica que ela pode ser aplicada na construção de máquinas de estados finitos, em que a variável tempo ela determina a transição de um estado para o outro. Um exemplo disso é o exemplo do semáforo, né? Um semáforo de três etapas, ele pode ser modelado por meio de uma máquina de 3 estados. Cada estado tem uma duração de tempo definida e que ocorre quando os timers concluem a contagem do tempo. Então, um dos exercícios que vai ser proposto na aula é o desenvolvimento de um semáforo, né? Várias configurações de semáforo para a gente treinar a construção, o desenho dos mapas de transição de estados e treinar a codificação desse problema, a codificação da solução desse problema. Então nós vamos apresentar os mapas de transição de estado e as máquinas de estado finito utilizando a programação em Ladder. Muito obrigado pela atenção.